Fala aí, gente, mais um vídeo aqui novamente. Só para me falar uma coisa pra vocês. Não sei se vocês vão lembrar. Não sei se personagem pra vocês. Se vocês puderem, escrevam no comentário. Quem for a primeira pessoa que comentar, eu quero um Brywatch, eu vou dar esse personagem. Latino Ananino. Esse gato aqui que eu tô falando pra vocês. Esse gato. Quem quer, escreve aí nos comentários. Tchau, pessoal. Meu nick é esse daqui. Se você pudesse alimentar que cresce, tudo é ruim, tudo fede. Acho que Eu pensei que não tinha nem ninguém em casa. Parei aqui no silêncio, fechado. Porque tá chovendo e chove aqui dentro, eu vou fechar